Olá meninas, sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da editora Betânia, a autora Beverly LaHale, no áudio passado, áudio 40, encerramos o capítulo 11, que falou o papel importante de ser sogra. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe grandes conhecimentos para o nosso coração, para que guardemos no momento que precisaremos usar. E no áudio de hoje vamos iniciar, o áudio 41, vamos iniciar o capítulo 12, que tem o tema de alegria de sofrer. Que o Senhor ministre ao nosso coração, assim como Ele quiser falar, que Ele fale. Amém, queridas? Vamos lá, então? Foi um dia sombrio para mim, Beverly relata. Aquele em que meu médico revelou o diagnóstico das dores e perturbações que eu estava sofrendo, como sendo artrite reumática. A princípio, as palavras não significavam muita coisa para mim. Mas depois ele continuou a explicar, dizendo que a enfermidade afeta o paciente deformando. Contudo, todo o impacto da notícia atingiu-me apenas quando eu já me encontrava na via expressa voltando para casa. Lágrimas ardentes escorriam-me pelo rosto e eu ficava me perguntando o que o futuro me reservava. Eu estava fazendo exame para diagnóstico em uma famosa clínica de pesquisas. No dia seguinte, tive uma consulta com a terapeuta. Pareceu que o meu universo ia caindo ao ouvi-la dizer: aqui estão as instruções dos exercícios físicos que a senhora deve executar diariamente para retardar a perda da mobilidade que fatalmente sobrevirá. Eu já tinha perdido parte dessa mobilidade e sabia que havia muita verdade no que ela estava dizendo. Os dias e as semanas seguintes pareciam arrastar. Não me sentia bem, a dor e o desconforto parecia piorar tudo. Comecei a indagar a Deus. Por quê? Por que eu, Deus? Tu abriste para mim um ministério de palestras e agora me aparece isso. Tendo o temperamento que tenho, minha tendência é sempre olhar para o lado sombrio das coisas. E como o hospital já mandava preparar os sapatos especiais e aparelhos para os braços, compreendi que ia acabar do mesmo modo que os outros pacientes que eu vi, numa cadeira de rodas. Chorei muito naqueles dias, sofri vários períodos de depressão, mas graças a Deus por um marido otimista e de grande fé. Após uma experiência muito pessimista, ele me disse que eu nunca devia enxergar-me a mim mesma numa cadeira de rodas. Antes devia aguardar-me com o meu otimismo o dia em que estaria completamente curada, ele disse. Já pedimos a Deus para curá-la. Agora vamos esperar que o faça. De agora em diante, visualize-se curada. Não sei se meu marido realmente acreditava nisso ou não, mas ele estava tão confiante que aceitei suas palavras e voltei a confiar em Deus. As coisas começaram a parecer mais promissoras e meu ânimo se ergueu. Continuei com meu ministério e prometi ao Senhor que aceitaria compromissos para palestras, apesar de todas as dores que sentia, e iria apoiar-me nele para receber a força e a capacitação necessárias. Houve muitas vezes em que tomei o avião em San Diego, sentindo enorme vontade de voltar para casa, deitar. Mas pela fidelidade divina, cada vez que chegava ao destino, as dores já haviam diminuído bastante e eu podia entregar minha palestra. E na verdade, parecia que quanto maiores eram as dores, maior a liberdade e o poder que eu parecia possuir. E a vida continuava em seu ritmo normal.
Eu parecia estar conseguindo suportar bem a dor e a inflamação nas juntas, tomando 18 comprimidos por dia. Como meu marido recomendava, eu já perdia um pouco da coordenação motora, mas estava conseguindo ajustar-me a isso também, embora os comprimidos me causavam um terrível zumbido nos ouvidos. O golpe seguinte foi uma conversa que tive com uma jovem muito bonita e que me relatou que estava em piores condições que as minhas e que Deus a curou instantaneamente. Mais uma vez indaguei ao Senhor: e por que eu também não sou curada? Não tenho sido fiel em meu ministério nas preleções para as senhoras? Há mais alguma coisa que eu deva fazer? Será que tem algum pecado inconfessado? Orei, roguei, supliquei, esperei que Deus me curasse. Contudo, em sua maravilhosa sabedoria, Ele preferiu não fazer. Em vez disso, a dor aumentou. Fizemos viagem à Europa e meus pés doíam tanto que passei momentos terríveis. Pouco a pouco, um grande sentimento de amargura foi me dominando e eu parecia ressentir das pessoas que me falavam de outros que haviam sido curados. Para falar com franqueza, minha atitude não era correta. Confessei isso a Deus e Ele removeu todos os traços de amargura bem antes de curar-me. Hoje agradeço a Deus por haver agido comigo da forma como agiu. Aprendi bastante a respeito da suficiência da graça de Deus para nós. Em nossas enfermidades e carências, Deus concedeu-me perfeita paz. Em Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Desde que voltei a gozar paz com Deus, Ele afastou as dores e os incômodos. Alguns dizem que Deus fez com que a doença abrandasse. Eu prefiro acreditar que Ele curou de uma forma especial e não instantaneamente como algumas pessoas que dão os seus testemunhos, mas dentro de um certo período de tempo para que eu pudesse aprender algumas das mais profundas lições da vida. Meu coração está transbordante de alegria e gratidão hoje, quando escrevo esse livro, palavra por palavra. Há 2 anos eu não conseguia segurar uma caneta, nem o tempo suficiente para escrever meu nome. Mas, mais que isso, dou graças a Deus pelas maravilhosas lições que Ele me ensinou. Foi muito mais importante experimentar aquela paz interior e provar da bondade do Senhor e ver satisfeito o anseio da minha alma pela sua presença durante meus momentos de dor intensa, do que ver meu corpo curado. Através dessas experiências aprendi que Deus não opera da mesma forma para todas as pessoas, mas coloca ao alcance de todos nós a sua bondade e misericórdia, as quais duram para sempre. Ele encheu minha vida de alegria e meu cálice certamente está transbordante. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Ela relata que há alguns anos ela e o marido dela tiveram o privilégio de travar um conhecimento com uma crente maravilhosa que estava com câncer em seu estágio terminal. Contudo, era a pessoa mais radiante que já conhecemos, uma verdadeira santa. Deus não curou seu corpo, mas ela estava tão cheia do Espírito Santo que nunca sabíamos exatamente toda a extensão de seu sofrimento. Apesar de estar paralisada e sempre presa ao seu leito, era uma bênção para todos que os visitavam. Sabemos de 3 pessoas que ela conseguiu conquistar para Cristo em seu leito de enfermidade. E somente o Senhor sabe o número certo de outros que tiveram sua vida transformada pela influência cristã daquela senhora. Em 2 Coríntios 12:9 fala: Então, ele me disse, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ah, queridas, eu acredito que muitas de vocês hoje estejam passando por várias dificuldades ou doenças da alma, ou doenças físicas. Mas como a Beverly relatou aqui, e eu sei que muitas passam pelos mesmos problemas. Eu optei em ler o relato dela, mas eu poderia ter dado até meus relatos aqui. De quanto eu já enfrentei de doença. E por não saber, muitas vezes, lidar com elas e nutrir um coração confiante em Deus, eu preferi reclamar e questionar. E aí Deus prolonga as coisas para que a gente aprenda a confiar nele. E isso não se trata só de doença, se trata em crises. Crise financeira, crise no seu casamento, crise com seus filhos, ou uma doença que esteja consumindo você, uma depressão, seja lá qual for a doença. O Senhor te convida a dizer, o Senhor te convida a conhecer a graça dEle, porque a graça dEle nos basta. E ela se aperfeiçoa na fraqueza. Queridas, é na fraqueza que Deus derrama a graça dEle. Porque Ele quer derramar o poder dEle sobre você. Creia que o Senhor tem grandes coisas a realizar na sua vida. E não se subestime por estar passando por um problema ou uma dificuldade, mas creia na graça que é derramada por Ele, através dEle em nós. Hoje renove a sua fé e a sua esperança no Senhor. Amém, queridas? Encerramos por hoje nossa devocional. Meu nome é Vanessa Bezerra, faço parte do projeto Mulheres com Propósito. Se você gostaria de saber mais sobre o projeto ou saber mais informações sobre o livro A Mulher Controlada pelo Espírito, se você gostaria de conhecer outros livros da editora Betânia como sugestões de leitura, entre na nossa página no Facebook. Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar ou acompanhar outros conteúdos, se inscreva no nosso canal no YouTube ou mande uma mensagem nos WhatsApp 41 99662 8048, fale com Vanessa, ou 44 99710 5190 e fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.